Os irmãos estão cuidando. Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas. Feche seus olhos aí, amado. Vamos orar, vamos orar. Papai querido, Deus santo, Deus bendito, eterno, justo, fiel, Paizinho querido que tem cuidado de nós, tem cuidado dos seus filhos, tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Pai, aqui no nosso meio tem muitas pessoas, Senhor, muitos de nós com vários pensamentos, várias situações, várias necessidades, vários questionamentos, Pai. E o Senhor conhece cada coração, conhece cada necessidade, conhece cada estrutura, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, essa palavra, Senhor, que venha de encontro ao coração de cada filho seu nessa manhã, e que cada vida que aqui está, Senhor, venha entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nós temos passado por tantas situações, por tantas aflições, Pai, mas o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido nosso auxílio, nosso refúgio e nossa fortaleza, Pai. E é para os seus pés, Deus, é para os seus pés que nós aprendemos a ir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua paz, Deus, venha reinar sobre o pensar de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Deus, venha cair numa terra boa e venha frutificar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo é, Deus, sempre para a glória do seu santo nome. Nós temos, Senhor amado, famílias que estão tristes hoje, Senhor, porque perdeu o seu ente querido. Senhor, temos a família do nosso irmão Vinão, da Dani, Senhor, que hoje se encontra triste, Deus, porque perdeu a sua mãezinha, querido, nessa semana, Senhor. Não perdeu, mas por um breve momento, Senhor, vai estar distante, Deus, porque nós cremos que um dia nos encontraremos na glória, Senhor, e aí todo choro cessará, Senhor, toda doença acabará, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e a alegria será constante sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vai lá no lar deles, Senhor, e consola, Senhor, o marido nessa hora, Senhor. Consola, Senhor amado, os parentes, consola, Senhor, os filhos, os netos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E cada vida, Senhor, cada vida nesse mundo afora, Senhor amado, que não tem esse entendimento de um dia, Senhor amado, se encontrar, Senhor, muito é, Deus, maior é o pesar, Senhor, maior é o pesar, porque acha que não vai encontrar mais e nunca mais vai ver, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos a Ti, tem misericórdia, Senhor, dessas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua família. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, certamente que não. Mas quando nós nos refugiamos, quando a gente corre, né? Aqueles que correm para a presença do Senhor, alcança a sua misericórdia. E é o que nós estamos fazendo nessa manhã. É o que nós fazemos dentro dos nossos lares, buscando conversar com o Senhor, falar com o Senhor, ler a palavra, entender espiritualmente como tudo está acontecendo, como tudo está acontecendo. Amados, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais, aquilo que é do céu, a gente só discerne, a gente só entende espiritualmente falando. E como que eu vou entender espiritualmente falando? Conversando com aquele que criou as coisas espirituais, tendo intimidade com aquele que criou as coisas espirituais, tendo intimidade com a palavra de Deus. Eu não consigo entender as coisas espirituais com a minha carne, com a minha mente. Eu não consigo entender.
Eu não consigo. Por isso a necessidade de nós corrermos para a presença do Senhor, fugirmos para a presença do Senhor, em todo momento, em todo tempo, quando vem a situação difícil, quando nós estamos hiper mega felizes, né? A gente precisa correr para a presença do Senhor, porque é na presença do Senhor, é diante de Deus, aonde nós vamos encontrar refúgio, é aonde nós vamos encontrar as respostas de tantos questionamentos que a gente se faz. Amém? E vamos ter sempre uma palavra. Aquele que corre para a presença do Senhor, está na presença de Deus, sempre vai ter uma palavra para aquele que se encontra desesperado lá fora. Quantas pessoas estão desesperadas lá fora, amados? Quantas pessoas aflitas, tristes, sem saber o que fazer diante de situações tão difíceis. E o Senhor coloca eu e você na vida dessas pessoas, para levar uma palavra amiga, para levar uma palavra de Deus, para orar por essa pessoa no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. E aí a palavra do Senhor nessa manhã, o título dessa mensagem é... Cadê aquela imagem que eu pedi para você? Deus, Ele cuida das nossas emoções. Quantas pessoas sofrendo nas suas emoções? Quantas pessoas sofrendo diante da sua humanidade, diante do seu pensar? Quantas pessoas sofrendo? Mas aí nessa manhã você vai ouvir uma palavra aqui de amor, de entendimento aí para a sua vida, uma palavra de encorajamento para você continuar a sua caminhada, para você não desistir, porque é o Senhor quem te fortalece, é o Senhor quem está com você, é Ele quem te guia desde que nós nos colocamos para ser guiados por Ele. Porque muitas vezes nós falamos para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me dirige, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor me conduza, eu quero que o Senhor segura na minha mão e me leva nos caminhos e nos passos que o Senhor tem para mim. E muitas vezes nós queremos, né, mudar a direção. Deus, deixa eu dar uma voltinha aqui, eu já volto para o caminho. E aí o Senhor, Ele permite nós sairmos do caminho, permite, fala: tá bom, filho, vai. E aí nós voltamos só o cacareco de novo para o caminho, não é verdade? Voltamos só o cacareco e o Senhor fala: filho, pega aqui na minha mão, mancando. E aí você vai mancando, mas o Senhor está segurando ali na sua mão, te conduzindo. Agora, parece que nós não aprendemos, né, amado? Eu vejo muitas pessoas, porque assim, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, tirar a escama dos nossos olhos. Quantas pessoas estão sofrendo no nosso meio? Aí nós falamos assim: olha, segue aquilo que o Senhor está te orientando, faça conforme o Senhor está te orientando. E aí por um breve momento a pessoa consegue, daqui a pouco ele já caiu, já sofreu lá e voltou todo esfolado. Aí está aqui caminhando com o Senhor, de repente, por causa das situações do dia a dia, por causa das opressões, por causa da humanidade, da fragilidade da humanidade, larga de novo da mão do Senhor e vai dar uma voltinha novamente. Cai de novo, volta. E o Senhor está aqui esperando e te conduzindo, falando: escuta, ó, o caminho é aqui, camarada. O caminho é aqui, irmã. O caminho é aqui, irmão. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, né, Edu? Nem para a esquerda nem para a direita. Vai no caminho. O Senhor, Ele fala assim que 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Agora, se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Eu estou saindo do posicionamento. Nem era isso que eu ia falar, mas eu estou saindo do caminho, eu estou saindo do posicionamento. E quando eu saio, eu não tenho como falar essa oração: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, porque eu saí do caminho. Eu já não estou mais embaixo das asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das asas do Onipotente descansará. Aí eu falo assim, né? A gente faz essa oração, a gente lê esse Salmo 91
E ele inicia falando isso: aquele que habita, aquele que esconde nas asas, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, pode dizer, somente esse. Então, para nós termos a proteção, nós precisamos estar debaixo das asas do Senhor. Amém? Tinha um homem na palavra do Senhor aqui, Elias, né? Essa caverna aqui, quem já entrou dentro dessa caverna aí? O restante, não, só 2 levantou a mão. Quem nunca entrou nessa caverna aí, a caverna de Elias? Quem nunca entrou? Você nunca entrou? Não? Você nunca passou por aflição? Não, então, irmão, nunca passou por questionamentos? Nunca, oh Deus, por que isso, Deus? Por que isso foi acontecer comigo? E por que o meu marido se foi? E por que o meu filho se foi? E por quê? Por quê? Por quê? Aí a gente vai para onde? Para essa caverna aqui. Quem nunca, né? Quem nunca, a começar em mim, quem nunca foi para essa caverna? Mas aí a palavra do Senhor diz, lá no livro de Tiago 1, o verso 17, o verso 18, diz assim, vai falar a respeito de um homem que ele era igual a mim, igual a você, amado. Ele era humano, igual a mim, igual a você. Ele era humano, ele tinha a humanidade, a fragilidade da humanidade. Ele tinha limitações, ele tinha medos, ele tinha tristeza, ele tinha solidão, ele tinha depressão, ele tinha pensamentos. Os pensamentos de Elias, eu imagino que os pensamentos dele ficam acelerados igual o pé da irmã aqui que está acelerado aqui, ó. Se segura aí, irmã, que está vindo algo gostoso da parte do Senhor aí, em nome de Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Esse Rei da Glória que você acabou de cantar, é Ele que se faz presente aqui nesse lugar, amado. É Ele, e é para Ele que eu corro, é para a presença dEle que eu corro. Essa vida aqui não tem nada para nós, amados. Está muito alto o meu microfone aí? Não? É para a presença dEle, tá bom o microfone. É para a presença dEle que eu corro. É só Ele que tem o refúgio, só Ele que tem um abraço. Nós podemos sim receber um abraço de um irmão, representando até o abraço do nosso próprio Pai. Mas naquela hora, amado, naquela hora que não tem mais jeito, que é só Deus do impossível, é para os pés dele que a gente corre, e Ele é socorro bem presente nesse momento. Na semana passada, a irmã Beth, ela passou pelo processo de Covid alguns meses atrás, né? Quantos meses foi? Dezembro? Quase um ano ela passou pelo processo do Covid. E aí ela falou assim, domingo passado, quem estava aqui viu que eu convidei os irmãos para orar aqui na frente, e a Beth também veio aqui na frente. Eu perguntei qual é o motivo da sua oração, e ela falou assim que parecia que ela estava no fundo de uma piscina o tempo todo e o ar não vinha, né? E aí nós estávamos no velório na quinta-feira, no velório da mãe do Vinão, e aí ela me chamou de lado e falou assim: pastor, você não imagina, depois da oração, depois que eu fui para o meu lugar, aqui na igreja mesmo, né? Aqui na igreja mesmo, parecia que entrava o ar assim, ó. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E ela foi curada para a glória de Deus. Mas por quê? Porque está correndo. Porque está correndo para onde? Para a presença do Senhor. Onde não tem mais jeito, onde remédio não dá mais, onde médico não dá mais jeito, nós corremos para a presença do Senhor. E Ele faz o milagre sobre as nossas vidas. Amém, amados? Então, a palavra do Senhor fala a respeito desse Elias aí, ó, que Elias, ele era diferente. A humanidade dele era de medo, ele sofria, ele tinha situações difíceis. Eu acho que os pensamentos dele eram muito mais acelerados que o nosso ainda. Porque o camarada, ele tinha um elo com o pai lá, ó. Ele profetizava e as coisas aconteciam. Você vai ver aqui algumas das situações que ele profetizou e aconteceu. Então, pensa
nos pensamentos, nas coisas que chegavam na mente. Só que ele era humano como eu e você. Ele era igual. Olha para o seu irmão aí e fala, ó, Elias era igual. Era igual. Igual a mim, igual a você. Deus nessa manhã, Ele está cuidando. Ele vai cuidar? Não. Ele está cuidando das nossas emoções, amado. Deus, Ele está cuidando das nossas emoções. A cura, ela está chegando sobre os nossos pensamentos nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então Elias, ele era humano como nós. No entanto, quando fez o quê? Orou. Orou como? De qualquer forma. Orou fervorosamente. Ou em outras versões, orou intensamente. O Senhor, Ele fala assim, Ele compara a nós, né? A fragilidade que nós temos é a mesma de Elias. Mas aí, a gente começa já com um diferencial grande aí. Porque diante das situações, ô irmã Hilda, diante das situações que acontecem sobre a nossa vida, nós corremos para os pés do Senhor e a gente ora com esse fervor que Elias orava. A gente ora com esse fervor. A gente vai, sabe, com tudo para a presença do Senhor. A gente larga tudo, a gente larga passeio, a gente larga restaurantes, a gente larga shopping, larga tudo, viagens, e fica na presença do Senhor. A gente faz isso. Já começa aí, a gente começa a enxergar aí a diferença entre nós e Elias. E o Senhor nos convida para quê? Para nós sermos como Elias era. Elias, ele era como nós, mas começa com esse diferencial, né, Ianca? Elias fazia o quê? Orava intensamente. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Vamos ver outros relatos de Elias. Você vai falar, nossa, esse homem é o cara, né? Quem conhece a palavra de Deus aqui, já sabe tudo aquilo que Elias fez, já leu a palavra, tem esse entendimento. Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nessa rema dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Então Elias, o que ele fez? Lá em 1 Reis, no capítulo 17, o capítulo 18, fala que Elias fez o quê? Ele fez parar de chover, segundo a palavra do Senhor. Por quê? Por que parou de chover? Foi porque só ele falou? Não, se você vê lá no início de 1 Reis 17, Deus primeiro falou uma palavra para Elias. Deus falou assim, não vai chover. Não vai chover. E não choveu. De acordo com a palavra do Senhor, foi e declarou, não vai chover. E não choveu. E depois ele fez chover novamente. Mas para que chovesse novamente, a gente lembra nessa parte, não vou ler tudo porque a gente ficaria novamente. O Senhor também falou uma palavra, o Senhor decretou uma palavra falando que iria chover novamente. Em cima dessa palavra, Elias foi e declarou a palavra, vai chover. Depois de 3 anos e meio, vai chover. Só que depois que ele declarou a palavra, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele tinha dúvida? Ele orou sem dúvida. Ele orou sem dúvida. Mas ele foi para a presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala que ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E cada vez que ele orava, ele pedia para o servo dele ir confirmar se tinha alguma nuvem no céu. E aí no final
da última oração, ele viu um sinal pequeno de que iria chover. Ele viu um sinal pequeno que ia chover. E aí ele já começou a agradecer e falou: vai e declara para o rei que a chuva vai pegar ele no meio do caminho. Quantos pequenos sinais você tem agradecido ao Senhor? Sinais, pequenas nuvens. Você olha nuvens, alguns sinais acontecendo, e aí você tem agradecido ao Senhor já por esses sinais pequenos que está acontecendo? Quando amanhece o dia, de repente você passou por aflição, você conseguiu dormir, encerrou o dia, acabou o dia, você adormeceu. E aí no dia seguinte, quando você acorda, você agradece ao Senhor? Porque Elias, ele viu um sinal pequeno e já começou a louvar ao Senhor. Então o Senhor, ele mostra também nas nossas vidas, diante de situações difíceis, pequenas nuvens. E o Senhor fala para mim e para você: olha, começa a agradecer pelas pequenas nuvens que está aparecendo, começa a agradecer e declarar já a palavra que já aconteceu sobre a sua vida, de que você já venceu, de que você é um vencedor em Cristo Jesus, que você já passou por essa provação e lá na frente você vai glorificar e exaltar ao Senhor, como a irmã fez aqui na frente, no nome de Jesus. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, começar a agradecer diante dos pequenos sinais em que o Senhor está mostrando para as nossas vidas. Então, Elias, ele era humano assim como eu e você, mas começa a ver a diferença. Elias, ele orava. Pergunta para o seu irmão: e você, como é que está a sua oração? Faz o seu irmão entender assim, ó, escuta. Ó, amado, atenção aqui, ó. Fala aí pro seu irmão assim: como é que está o seu lero-lero com o papai? Sabe por quê que eu falo assim? Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com o papai começa a falar de todas as coisas, e começa a ter algumas intimidades, e começa com esse lero-lero mesmo, sabe? A outra aqui está falando que tem manha com o papai. Ah, paizinho, pai, eu precisava tanto. E resolve, né? Aí, ó. Ê, papai. Empurra não empurra não. Deus, ele cuida. Qual é o grau, né, nosso de intimidade com esse paizinho querido que a gente fala que ama tanto? A gente fala que ama tanto o pai, né? E o processo para nós realmente ir para junto do pai, qual que é? É o processo de... Qual que é, amado? Me ajuda aí. Para a gente realmente estar diante do Senhor, qual que é o processo? É diante da... Só tem uma situação que nos leva direto para Ele. Qual que é? A morte física, né? Oração, sim. Enquanto nós estamos aqui na terra, aquele que discerne, né? Discerne somente espiritualmente, entende as coisas só espiritualmente, aquele que é espiritual. E nós falamos muito, né, que nós queremos estar na presença do Senhor. E aí, para nós estarmos totalmente na presença dele e irmos para a glória, esse corpo aqui tem que fazer o quê? Ele tem que... Quem quer morrer aqui? Alguns levantaram a mão. Mortificar a carne. Matar a carne, E aí a gente precisa... aí tem pessoas que falam assim para mim. A gente vê muito isso. Acho que vocês já ouviram isso também. Poxa, mas... tão jovem. Mas nem casei ainda. Eu nem fiz amor ainda. Alguns podem pensar ainda, né? Assim? Não é verdade, irmão? Alguns pensam.
Mas estar diante do Senhor não é melhor que tudo isso? Né, Ianca? Nem casei. Peraí, pastor. Nem casei. Eu vou casar agora, dia 15, né, de janeiro. Você pensou já aí, né? Está pronta para ir para a glória? Ah, meu filho pequenininho, quem vai cuidar? A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa. Você sabe por quê, amados? Porque muitas pessoas estão partindo. E tem pessoas, tem igrejas prometendo, fazendo promessas, profetizando para pessoas que estão enfermas, que as pessoas irão ser curadas, que as pessoas, que Deus vai fazer uma obra e que a pessoa não vai morrer. Tem igrejas fazendo isso e decepcionando pessoas. Decepcionando pessoas. Eu tive uma conversa com uma irmã, atendi uma irmã recentemente e ela estava super machucada com o ministério. Por quê? Porque ela ouviu várias profecias mentirosas, amado. Deus cura, Deus liberta, Deus faz milagre, Deus ressuscita o morto. Faz. Mas Ele nos prepara também para que possamos estar junto dEle. E nós precisamos conversar sobre isso. Isso é muito sério. Porque pensa, a gente prega para uma pessoa, não, ele vai levantar, ele vai ser curado, ele vai ressuscitar. E a pessoa morre e vai sendo enterrado lá e a pessoa desesperada. Como que vai ser o pensamento dessa pessoa para com Deus, para com a igreja? Meu, charlatão, velho. Esses caras são charlatões. Esses caras estão pregando e falando o quê? É tudo mentira. E que Deus que é esse? Aí a pessoa acaba se revoltando com quem? Com a igreja? Com Deus. Você entende? Isso é muito sério. Mas vamos falar de Elias. Elias, ele era homem igual a mim, igual a você. Só que você começou a sentir aí a diferença entre nós e ele. Alguns de nós começou a sentir essa diferença. Por quê? Porque Elias, ele tinha um tete-a-tete com o Senhor, com o Pai. Ele era chegado do Pai. Né, Gel? Né, Gilvandro? Você precisa trabalhar? Consagra aqui o pão aqui. Serve para o Gel, por favor. Diaconisa Neuza, Ana, por favor. Consagra uma parte e serve por irmão ali que vai trabalhar. Em nome de Jesus. Então Elias, ele era homem sujeito, igual a mim e igual a você. Ele era sujeito às mesmas situações, aos mesmos medos. Ele não vai comer tudo não, tá, irmão? Ele vai deixar um pouquinho para nós aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí ele orou ao Senhor para que parasse de chover. Parou de chover. Orou novamente. Aí para que chovesse, choveu. Através da vida de Elias, Deus alimenta a viúva. Depois de ser alimentado por ela, quem conhece essa parte aqui sabe o que aconteceu ali. Deus alimenta Elias aí através dos corvos. Pensa na espiritualidade desse camarada, ser alimentado por corvo. Corvo come o quê? Carne. E o que o corvo levou no bico lá para Elias? Carne. Pensa, tem que ser uma ordem dada direto do próprio Deus, e ele foi alimentado. Isso é espiritual ou não é? Totalmente espiritual. Ele ressuscitou. Olha o tamanho da unção desse homem, e Deus compara eu e você com ele. Deus, ele ressuscita o filho lá da viúva de Sarepta, porque ele morreu, e aí ele foi lá e ressuscitou, orou. E aí o Senhor faz o quê? Compara você e eu com esse Elias, que você também pode fazer ressuscitar mortos. Fala aí para o seu irmão, você também pode fazer ressuscitar mortos.
Você tem esse poder, essa autoridade sobre a sua vida. Mas para isso, nós precisamos ter o que com o Pai? Aquele lero lá com o Pai, sabe? Aquela intimidade com o Pai. A gente precisa ter isso. Olha só, diante de uma situação lá, de uma oração lá, 450 profetas de Baal foram mortos através de Elias. Olha quanta unção. Eu estou trazendo todas essas situações que aconteceu através de Elias, e depois nós vamos falar dessa fragilidade do que aconteceu com ele, depois de toda essa situação. E você vai ver que realmente ele era homem, tão igual como eu e você. Homem, ou como igual a uma mulher também. Aí lá no livro de 1 Reis 19, esse nós vamos ler. 1 Reis, capítulo 19. Elias vai e mata os 450 profetas de Baal, certo? Aí o que acontece? Quem que era líder desses 450 profetas? Jezabel, certo? A profetisa Jezabel, a profetisa de Baal. Aí o que acontece? No verso, capítulo 19, no verso de número 2, diz o quê? Por essa situação que Elias matou os 450 profetas dela lá. Olha lá o que ela diz: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez, o que ele fez, o que você fez com a vida deles, com a vida dos 450 profetas de Baal. E aí Elias, ele recebe essa mensagem. Jezabel mandou a mensagem. E qual era a mensagem? Que ia matar ele, certo? Mas aí pensa comigo. Quantos milagres, quantas situações o Senhor não operou através da vida desse homem? E aí ele recebeu apenas uma, repete comigo, mensagem. Ele recebeu apenas uma mensagem, Camila. Ele recebeu uma mensagem. Uma mensagem dada por quem, Camila Goiabinha? Dada por quem? Jezabel, que representa quem? Satanás, Belial, a antiga serpente, diabo. Essa mensagem que Elias recebeu são as mensagens também que eu e você recebemos de quem? Na nossa mente. De Satanás sobre a nossa mente. Não vai ter jeito, não vai dar certo, você vai perder, a sua vida vai acabar, você vai perder o céu. Que céu que é esse? Não existe. Tudo que esse cara está falando aí na frente é balela. Essa Bíblia, eu não acredito. Todas essas informações que estão chegando aí na sua mente estão sendo dadas por quem? Esses pensamentos. Fecundar o óvulo lá antes de você. Milhões queriam entrar naquele óvulo, mas você conseguiu. Você conseguiu. Você começou já lutando já. Aleluia. Você venceu. E aí começou todo o processo.
de gestação, para sair do ventre materno. Cada um, todos que estão aqui, saiu de um ventre materno, amado. Todos nós saímos de um ventre. Para sair desse ventre, foi mais uma luta. E você venceu. Você lembra quando você saiu do ventre? Mas aconteceu, não aconteceu? É real isso. Aleluia. A luta para você crescer, as enfermidades, vencendo as enfermidades, vencendo os acidentes, vencendo os preconceitos, vencendo na escola, vencendo. Fala para o seu irmão, você é um vencedor, cara. Você é um vencedor. Nós somos vencedores. Aleluia. Não, olha para ele e fala diferente. Eu sou um vencedor. É. Eu venci. Porque às vezes a gente acha que nós não somos capazes mais. A gente acha que nós não temos mais capacidade. Mas pensa comigo, reflete comigo. Desde a sua concepção materna, desde você ser concebido, você estava lutando e você venceu, amado. Quantas situações, quantos processos que você já não passou? Elias, quantos processos? Quantos processos não passou? Ele era homem, sujeito, igual a mim, igual a você, sujeito a todas as situações. Mas aí ele recebeu uma mensagem. Não acontece assim com a gente também? A gente depois conquista, luta, consegue uma situação, consegue outra, faz refeições, consegue relacionamentos. Aí depois, diante de uma informaçãozinha que vem, enviada pelo outro, a gente se entristece e quer chutar tudo. Não quero saber de mais nada. Vou largar tudo. Quem nunca aqui? Vou largar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o serviço, vou sair andando, né, Ademir? Vou sair andando aí. Você não, mas alguns vão parar na rua, por quê? Por quê? Por causa das pressões da vida. Mas essas pressões da vida, aonde que Elias resolvia? Você já está pregando mais que eu, acho. É. Deus lindo, Deus maravilhoso. Então ele recebeu uma mensagem. Diante dessa mensagem que ele recebeu, o que ele fez? Elias teve, verso 3. Verso 3, Elias teve o quê? Medo. A palavra do Senhor fala que o perfeito amor, né, Vitor? O perfeito amor lança fora o quê? O medo. O perfeito amor no Senhor lança fora o medo. Medo do quê, amados? O máximo que pode acontecer com a gente é morrer. Mas a palavra do Senhor disse o quê? Que a morte com Cristo é vida, não é? Mas é normal ter medo. Nós somos seres humanos, é normal. Se você tem medo, esse medo é normal, né? Nós somos humanos. Pensa, esse homem de Deus aí, né, Patrícia? Pensa, homem de Deus. E ele teve o quê? Diante de uma mensagem de uma mulher que comandava 450 homens lá. Não era só 450 homens, mas tinha mais 400 profetas de Aserá também.
comandava todos esses profetas, todo um reino, mas esses homens morreram. Ela manda uma mensagem, e aí o camarada, ó, vaza, fala o quê? Eu vou morrer. Só que você vai ver uma contradição do próprio Elias, né? Ele queria morrer, mas aí no meio do caminho, quando ele estava fugindo dela, e falando, e fugindo, indo para a caverna, né? Ele pede para o Senhor: me mata, eu não quero mais viver. Ué, mas ele estava fugindo por quê? Ele não estava fugindo porque ele estava com medo de morrer? Aí ele pede para Deus matar ele. Então, na verdade, ele estava em conflito. Acontece assim com a gente? Quem já quis morrer aqui? Toda hora não, mas, né, Camila, você não levantou a mão, você nunca quis morrer? Não? Já, né? Todos nós passamos já por esse processo de crise nervoso. Quer saber, eu quero morrer, é melhor morrer do que viver nessa vida. Mas na hora que se aproxima, né, aí a gente entra em conflito. Por que que Elias estava em conflito? Porque ele era o quê? Humano. Fala para o seu irmão: é normal ser humano, amado. Nós somos esses seres frágeis, precisando, né, do Senhor. Aleluia. Então Elias teve medo. E aí no verso 4 ele fala o quê? No verso 4: e entrou no deserto caminhando. Um dia chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? A morte. Pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Quer que tire a sua vida, Neuza? Ah, você está lendo. Que susto, né? Tira a minha vida. Ele estava fugindo da mulher porque queria matar ele. Mas aí pede para o Senhor tirar a vida dele. Pensa, está em conflito. É normal. Eu quero viver. Mas ele quer viver como? Em paz. Sem perseguição. Mas aí ele começa a fazer alguns questionamentos, achando que só ele buscava a Deus, só ele servia a Deus, só ele era o cara, ele estava sozinho, não tinha mais ninguém. Quem conhece aí sabe do que eu estou falando. Mesmo no momento de solidão e depressão, o Senhor, Ele cuida de nós, amado. Ele cuida de nós, porque Elias, ele estava passando pelo momento de solidão, momento de depressão, momento de medo, mas o Senhor, Ele cuida. Ele cuida de nós. E quando a gente fala algumas besteiras, a gente solta essas besteiras, sabe? Você acha que Deus, sendo um pai que conhece a gente como Ele conhece, Ele não vai entender que a gente está nesse processo? Esse processo, essa confusão interna? Oh, amado, Ele é o Senhor da nossa vida. No verso 5 e o verso 6, você vai ver que ele recebeu, o anjo vai e dá para ele um tipo de pão agora e uma água, um tipo de água, que é pão e água de quem? De Deus. Diante desse alimento que ele recebe da parte de Deus, ele caminha quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E aí ele chega aonde? Na caverna. Ele estava correndo aonde? Para a caverna, Camila? Para onde ele estava correndo? Para onde, amado? Já passou o deserto, passou os 40 dias, mas ele estava indo para onde? Para a caverna, para se esconder? Para onde ele estava indo? Para onde? Quem acha que é caverna? Eita, todo mundo com medo. Está com medo do quê, irmão? Você pode só errar. Aleluia. Verso 8 e 9, vamos lá.
Verso 8 e o verso 9 vai dar essa resposta aí, já que você está com medo de responder. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar aonde? Horebe. Ele estava correndo para onde? Para onde que ele estava correndo? Para onde que ele estava correndo? Para a presença de Deus. Ele estava correndo para o monte do Senhor, ele estava correndo para o monte Sinai, amado. E para onde que você deve correr? Onde é que você encontra Deus? Onde é que você encontra o Senhor? Muitos estão falando assim: na minha casa eu oro também. Mas essa comunhão aqui, aonde nós vamos encontrar? Aqui, nós estamos na sexta, no domingo, na terça, enfim. Agora, nós podemos achar Deus lá na nossa casa? Com certeza, amado. Se você realmente tiver essa intimidade, esse entrosamento com o Pai. Mas aqui nós estamos ouvindo Deus falar com a gente, amém? Direcionando as nossas vidas. Então, diante, e você sabe que diante, você vai concordar comigo agora. Diante das situações difíceis que acontecem na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, qual que é? Se afastar do quê? Do Senhor. Se afastar. Eu não vou para a igreja, eu estou muito cansado hoje. Não estou falando de você não, viu, Du? Eu estou muito cansado hoje, eu trabalhei demais. Eu perdi tal situação. Estava conversando com a irmã ali, ó. Aleluia. Então, não dá, eu não vou. É a última coisa que nós deveríamos fazer. Por quê? É na casa de Deus, é na presença do Senhor, aonde nós vamos receber alimento, aonde nós vamos receber refrigério da parte de Deus, aonde nós vamos receber orientação, aonde nós vamos encher os nossos pensamentos dos pensamentos de Deus e não dos pensamentos do mal, do maligno, não das mensagens do mal. Porque enquanto você está aqui, você está ouvindo a palavra do Senhor, amado. Está ouvindo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é bom, é perfeito e é agradável para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Então o verso 8, verso 9 diz assim: ali no monte ele fez o quê? Entrou aonde? Mas ele estava onde? Cadê a caverna? A caverna, irmã. Mas ele estava onde? A caverna onde era? Era no monte. A caverna era no monte Sinai. Eu já vi muita gente pregar sobre essa passagem aqui. Até eu já preguei há muitos anos sobre essa passagem. E a gente menciona muito a caverna, mas a gente esquece de mencionar um monte, que era a presença de Deus. Porque ele estava correndo para a presença do Senhor. Ele queria se esconder na presença do Senhor. E lá naquele monte, ele encontrou uma caverna. Ele ficou somente uma noite ali na caverna. Você vai ver no texto aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele ficou 40 dias correndo, sendo alimentado por aquele pão, por aquela água que desceu do céu sobre a vida dele. E chegou no monte. E aí no monte, o que ele fez lá no monte? Quando você está no monte, você está na presença do Senhor, está no monte Sinai. Aonde que Moisés ficou 40 dias e 40 noites? Que monte que foi? Nesse monte, no monte Sinai. 40 dias e 40 noites. E ali a presença do Senhor descia. A partir do verso 9, então, vamos lá. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor perguntando para Elias, lá no monte: o que você está fazendo aqui, Elias?
Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. Olha o que ele fala para Deus, tipo eu, né? Sumo. Ah, Deus, sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Mas ele não pediu a morte há pouco para Deus? Agora estão procurando, está em conflito ali, conversando com Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte. Saia da caverna, né? Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. O próprio Senhor ia se aparecer para Elias. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Aleluia. E ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ianca, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui no monte do Senhor? O que você está fazendo aqui na presença do Senhor? Porque veio o vento forte, o Senhor não estava. O Senhor, ele veio na brisa e questionou: o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o seu Deus, os Deus dos exércitos. Aí ele começa aqui a se lamentar novamente, né? No verso 16, verso 18, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para fazer o quê? Suceder você como profeta. O Senhor, ele estava preparando ali. Elias, ele falou: me leva, Senhor, não aguento mais essa vida, né? E aí o Senhor matou Elias. O Senhor o tomou para si, depois que ungiu Eliseu, depois de um tempo, né? Deixou tudo preparado e ele subiu numa carruagem de fogo, não foi isso? Foi nisso, não? Como não, irmão? Num redemoinho ou numa carruagem de fogo? Carruagem de fogo ou redemoinho? Coloca a passagem aí, irmã. Eita, lá. Coloca a passagem aí. E aí a gente... Agora eu pergunto, né? Por que nós vamos para a caverna? É para nós ficarmos na caverna ou é para nós ficarmos na presença de Deus? O Senhor falou para Elias o quê? Saia. Ele estava no monte, mas ele falou: saia da caverna. Porque pode ser que a gente esteja aqui, na presença de Deus aqui, a gente está no monte aqui, mas estamos com os nossos pensamentos, estamos tão longe, nem estamos aqui. Na verdade estamos aqui somente de corpo presente, né? E estamos na verdade na caverna.
E aí o Senhor está chamando eu e você, escuta, vem para fora. Ouça o que eu tenho de bom para você, que é bom, perfeito e agradável. Vem para fora, vem para a minha presença. Nós vamos para a caverna, assim como Elias foi para a caverna. Nós somos humanos como Elias era. Elias, ele foi para a caverna por quê? Por causa do quê? Que você também tem e eu tenho. Por causa da humanidade fragilizada. Por causa da depressão, por causa da angústia, por causa dos problemas, por causa de tantas situações para resolver dentro de casa, e resolver lá, e resolver o outro, aí eu resolvo uma coisa aqui, aí amanhã eu já estou pensando que tem que buscar o sofá da minha sogra, e não sei o que. É tanta coisa na nossa vida, e tem mais a sogra ainda para buscar o sofá. Brincadeira. A sogra mais linda, né, que eu tenho é essa. Glória a Deus. Mas é só um exemplo. Então, são tantas situações. Já ouviu aí, Vitor? Me lembra, tá? Quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, ah lá, viu? E aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor, tal. Então foram. Em Betel, os discípulos e os profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando? Você pode passar. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois... fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: passa, irmã. Em Jericó, tal, perguntou. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui. Ele não quis ficar, pode passar. 50 discípulos dos profetas os acompanharam, pode passar. Então Elias tirou o manto, enrolou, atravessou as águas. Olha aí, mais um milagre aí. Só que esse Elias fez depois do monte, né? Vai lá. Depois de atravessar Elias e Eliseu, o que posso fazer, né, ao seu favor, tal. Disse Elias: seu pedido tal, pode passar. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu o quê? Então são as duas coisas, um redemoinho e o carro de fogo. Amém? Glória a Deus. Então os dois irmãos aí tá certo, né? Amém. Então, por que a gente vai para a caverna? Por causa dessas situações. Por que Elias foi para a caverna? Elias, ele queria então a presença do Pai. Na verdade, ele estava no monte de Deus então. Na caverna, ele passou somente uma noite, como falado anteriormente. Amém, amado? Aí eu pergunto para você: e Jesus? Onde que Jesus entra nisso? Na verdade, isso tem tudo a ver com Jesus. Isso tem tudo a ver com o Filho do Pai. Jesus, ele sempre se retirava para orar. Diante de todas as situações. Quando iam procurar Jesus, aonde ele estava? Orando. Ia para o monte orar, se retirava sozinho para orar. Próximo do mar ele ia orar. Aonde ele ia, falava com o povo e se retirava para orar. Diante de situações que Jesus iria passar ou iria fazer, até mesmo para ungir os discípulos, primeiro ele fazia o que? Ele orava. Ou seja, ficava constantemente na presença do Senhor. Lucas, no livro de Lucas 6, o verso 12 diz aí, ó: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de fazer o quê? E passou o quê? Diferente lá de Elias, que passou uma noite na caverna, né? Agora você quer passar uma noite inteira na caverna ou uma noite inteira orando? Começamos a orar, mas aí vem, né, as mensagens na nossa mente.
não podemos dar ouvidos às mensagens que vêm sobre a nossa mente. Temos como rejeitar esses pensamentos e não recebê-los sobre a nossa mente? Não. Mas se nós começarmos a encher de palavras, da palavra do Senhor, e entender que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, certamente os pensamentos irão sair. Como é que você faz para uma musiquinha que você quer esquecer uma música e tá aquela batida no seu ouvido, chiclete, né? Colou e não sai mais, você fica, ai, eu tô com essa música o dia inteiro, ou com esse louvor o dia inteiro. Como é que você faz para mudar ele? Canta outra música, não é? Não é isso? Então, veio pensamentos ruins, você começa a trazer pensamentos de paz. Pensamentos de paz tenham a vosso respeito e não pensamentos de mal, diz o Senhor. É a palavra de Deus que diz isso. Nós precisamos também ser, além de estar na presença do Senhor, imitar Jesus. Fazer aquilo que Jesus fazia. O que é que Jesus fazia? Jesus orava. Se eu imitar a conduta de Jesus, certamente eu serei vencedor. Certamente os pensamentos ruins sairão da minha mente. A palavra do Senhor diz o que lá no livro de Efésios 5, 1 e 2, fala assim, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Portanto sejam imitadores de Deus, sejam imitadores de Jesus. Mas fazer o que Jesus fazia é muito difícil. Mas tenta imitar, começa pelo menos a fazer o que ele fazia. Ele fala para mim e para você, começa a imitar o que Jesus fazia, começa a orar. Lembra, semana retrasada, nós falamos sobre oração também, falamos, maiores milagres nós poderemos fazer. Milagres como Jesus e de repente maiores do que esse. Seguir o Mestre. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Nós só conseguiremos seguir Jesus através de Jesus. Ele é o caminho. Não é a denominação A, B ou C, não é a Igreja Batista, a Igreja Congregação, Assembleia de Deus ou Igreja CCA, que é Comunhão Cristã em Adoração. Não é a igreja. Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir a mim, ir ao Pai, a não ser através de mim, através de Jesus. Nós passaremos pela morte física, amado. Passaremos pela morte física, mas tem uma promessa. E essa promessa é só para quem é filho da parte de Deus. De repente você pode até não entender o que eu estou falando. Alguns de nós podem não entender. Mas a palavra do Senhor fala assim, lá no livro de João 11, 25, verso 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí eu falei de filho, né? Tem na verdade, essa promessa é para quem é filho. Porque para eu me tornar filho, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer no Senhor. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. É um outro versículo. Mas diz assim a palavra do Senhor no livro de João 1:12. Contudo aos que o receberam. Por isso a confissão de fé. Eu te recebo, Senhor, como único, como suficiente. Basta o Senhor na minha vida. A suficiência de Deus, basta o Senhor na minha vida.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, não fala qualquer um, fala assim, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Fala aí para o seu irmão, é necessário crer para se tornar filho. É necessário receber Jesus para ter o Pai como Senhor da sua vida. É necessário. É a palavra de Deus que está falando assim. A palavra do Senhor diz ainda em outro versículo, diz assim: todo aquele que crer e for batizado será. Mas aí a segunda parte do versículo diz o quê? Mas aquele que não crer será condenado. Então ele está falando sobre crer em Deus. Ele não está falando só sobre batismo, porque muitas pessoas falam assim, só vai ter salvação aquele que for batizado. Não. Todo que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então é necessário que eu apenas creia no Senhor, receba Ele como Senhor da minha vida. E como que eu recebo? Tudo é palavra do Senhor, amados. Tudo é palavra do Senhor Jesus. Lá no livro de Romanos 10, o verso 9, o verso 10, diz o que? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para salvação. Tem alguém no nosso meio que não fez essa confissão de fé e queria fazê-la hoje? Todos já fizeram essa confissão? Amém? Glória a Deus. Tem alguém que estava afastado aí dos caminhos do Senhor e quer se consertar aí diante de Deus? Fala, não, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero reafirmar a minha aliança com Cristo. Tem alguém no nosso meio que quer fazer isso hoje? Ou não? Ou todos já estão caminhando? Todos já estão felizes aí na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Se colocar de pé em nome de Jesus. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele tem cuidado dos seus. Amém, amados? Pastor, quem pode participar da mesa? Quem pode participar da ceia? Para poder participar é simples, amado. Você precisa estar com o seu coração tranquilo, bem com o seu irmão, bem com você mesmo primeiro, bem com o seu irmão. A palavra de Deus, vamos simplificar um pouquinho isso, né? Para que a gente possa entender. A gente precisa estar bem com todo mundo, porque se eu falar que eu estou bem com Deus e eu não estou bem com o meu irmão, então eu não acredito em Deus, então eu não creio em Deus, então eu não estou bem com Deus. Então o Senhor fala assim, ó, se você de repente vai até na hora da oferta, né? Se você for ofertar e lembrar de repente que tem alguém aí, que você está entristecido com alguém, lembrar que tem algo contra alguém, vai e se conserta primeiro com essa pessoa, para que depois você possa ofertar. A palavra de Deus diz isso, né? Então é necessário que a gente se conserte diante do Senhor. E diante disso, eu preciso ser batizado para participar da ceia. A gente tinha essa religiosidade aqui, sabia, amado? Eu tinha essa situação. Mas quem sou eu para ir contra o que a palavra de Deus diz? A palavra do Senhor fala assim: aquele que crer, que eu acabei de falar, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós entendemos o quê? Que todos nós que cremos no Senhor Jesus e caminhamos com o Senhor Jesus, tem esse direito de participar do pão e do suco de uva. Amém, amados? Você entendeu? Amém? Simples assim, simples assim.
Por quê? Senão eu estou falando uma coisa aqui que você que crê vai ser salvo. De repente você vem aqui e crê. Aí de repente você morre ali, foi salvo. Ué, mas e não pode participar da ceia? Que confusão que é essa, né? Que religiosidade, que separação que é essa? Quem sou eu? Quem somos nós para julgar o outro, né? Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Quando você consagrou só o do gel ou consagrou tudo? É? Só esse? Vamos consagrar tudo, né? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra. Te agradecemos porque nessa manhã, Deus, o Senhor mostrou a nossa fragilidade. Nós somos seres humanos, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Pai, nós vimos esse tremendo homem de Deus, Senhor, Elias, que tantas coisas aconteceu através dele, Senhor. E ele era tão humano quanto nós, Senhor. Tinha a mesma fragilidade, mas nós vimos que tinha uma diferença, que ele conseguia as coisas, ele conseguia as situações, porque ele tinha um elo, ele tinha um contato com o Senhor, Pai. E nós queremos, Deus, e na época de Elias ainda, o Senhor me traz à memória que não tinha ainda o Espírito Santo em todo o tempo, porque o Espírito Santo de Deus foi dado depois da partida de Jesus, depois da partida do Filho. Oh Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque o mesmo Espírito que está aqui, está nos meus irmãos, naquele que está assistindo nesse momento, Senhor, e testificando de tudo que o Senhor tem, Senhor, para nós, Pai, testificando de que na nossa humanidade, Senhor amado, nós somos frágeis, mas quando nós enxergamos, Senhor amado, abrimos os nossos olhares, Senhor, espirituais, Senhor amado, algo novo sim acontece sobre a nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que nessa manhã, Senhor, os meus irmãos venham sair daqui, Senhor, convictos, Senhor amado, de que o Senhor, Pai, está cuidando de todas as coisas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, descanso em Ti, Senhor, descanso, que os meus irmãos venham realmente descansar em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, aqui estão esses elementos, Senhor, esse suco de uva, esse pão, Deus, que representam, Senhor amado, o Seu sangue e o Seu corpo, Senhor. E o Senhor, Pai, nos orientou, Deus, façam isso em memória de mim. Nós estamos trazendo à nossa memória, Senhor, todo o Seu sacrifício, tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, a Sua morte, Senhor, a Sua crucificação, Senhor, nos deu vitória, Senhor. Estamos relembrando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor conquistou por nossas vidas. E pedimos a Ti, Senhor, que esses elementos sejam consagrados, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos vão receber aí o suco e o pão, por favor. Pastora Márcia, por favor. Pastora Márcia, é o primeiro dia dela presencial aqui na igreja. Aleluia. Vem aqui, pastora, vem aqui, ó. Olha para a igreja aqui de cima, aqui, ó. Olha lá, ó. Dá uma olhadinha, que povo lindo. Essa igreja te ama. Estou muito feliz hoje de estar retornando, depois de 1 ano e 9 meses. A maioria eu conheço, alguns não, fui cumprimentando na hora que eu entrei, mas estou feliz da vida, porque permaneci na presença de Deus, mas que a união na comunidade faz falta, muita falta. Em casa a gente não busca a Deus como a gente busca na casa do Senhor, porque aqui um pega na mão do outro e junto nós caminhamos como um corpo. Estou de volta e com muita alegria no coração, amém? Aleluia! E já pegou meu microfone sem máscara, né? Oh, Jesus amado, viu? Pode levar, por favor. Sirva para os irmãos, em nome de Jesus.
Amém, amados? Aleluia. Tem louvor aí ou tem louvor ali? Aleluia. Aleluia. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Vamos comer o pão, amados. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Glória a Deus, o Senhor, Ele tem sustentado, Ele tem cuidado de nós. Mais um mês nós vencemos para a glória de Deus. Mais uma vez nós vencemos para a glória de Deus. Vamos participar juntos, agradecendo ao Senhor, depois juntos, no nome do Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor do seu jeito aí, amado. Solta esse louvor aí, no nome do Senhor Jesus. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre. Se você quiser ficar em pé mesmo, ou sentado, o importante é que você saiba que nesse momento é realmente o que nós estamos fazendo, relembrando as vitórias, relembrando as conquistas. Não é momento de dor, não é momento de fragilidade, é momento de alegria diante do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. O mundo não conhecer. Glória a Deus. Põe para mim aqui os anúncios, por favor. Dia 13, próximo sábado, às 19 horas da noite, o que nós teremos, amado? Encontro de casais. Encontro de casais. Deixa eu falar uma coisa para você. O índice de divórcio no primeiro semestre de 2020. Oi? Não entendi. As viúvas podem vir para ajudar. Com certeza. Tem bastante serviço, né? Pode vir viúva, pode vir jovens para poder ajudar, sem problema nenhum. Quem é noivo, com certeza tem que vir. Ah, pastor, mas o meu marido ou minha esposa não quer vir. Venha você e leva a bênção para sua casa no nome do Senhor. Porque às vezes, ou o marido está trabalhando, né, Camila? O marido está trabalhando, e aí o que eu vou fazer? Vem para o encontro de casais. Né, Goiabinha? Viu? Está trabalhando, marido não sei o quê. Vem e busca a sua bênção, né, irmã Sandra? Não é? A irmã Sandra está aí, ó, lutando aí, o esposinho dela está ouvindo em casa, às vezes ouve, né? Manuel, né? Seu Manuel, o Manuel. Então é importante que você esteja aqui. O índice de divórcio aumentou muito no primeiro semestre, parece que aumentou 30 e poucos por cento. Depois, no dia do encontro, eu trago esse dado aqui. 30 e poucos por cento. Milhares de casais se separaram. Por quê? Porque passaram a conviver mais tempo dentro de casa, né? Pensa, você acorda olhando para a pessoa que está do seu lado, passa o dia olhando para ele. Antes não era assim, cada um ia para o seu lugar. Então o índice de divórcio aumentou muito. E às vezes, amado, acontece o seguinte: as famílias estão passando por crise, por situações difíceis, e aí nós orientamos. Irmão, está discutindo comigo aí? Ô, irmão. Então, às vezes, nós não ouvimos um conselho. Olha, vem para o encontro de casais, porque aqui você vai receber orientação. Aí não vem.
Aí o que acontece? Começa a ter crise dentro de casa. E aí não foi alimentado, entendeu? E aí me procura depois falando, olha, está acontecendo isso, aquilo outro. Mas escuta, irmão, você está buscando? Você está participando dos encontros de casais? Você está buscando conselho? Você entende? Então é importante que você esteja aqui para poder... Porque vai ser uma palavra direcionada especificamente para casais. Né, Ademir? Vai estar aqui, né, irmão? Sábado à noite, às 19 horas. Ele trabalha à noite? Então a irmã vem, né? Vem e leva esse alimento. Em nome de Jesus. Você entendeu? Dia 13, o que tem? Isso, encontro de casais. E você que não virá porque você vive sozinho dentro de casa, se você não vai vir, ore por essas famílias, ore por esses casais aí que estão em conflito, orem para que eles estejam presentes aqui. Amém, amados? Segunda-feira tem aula aí, EBCom, às 20 horas. Quem não fez a matrícula, faça. Nós vamos iniciar novas turmas agora no início do próximo ano, então faça a sua matrícula. Temos uma turma se formando agora, 2 anos de aula, amado. 2 anos de aula e tem uma turma se formando agora. Amém? Aplauda ao Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. Na terça-feira tem a DEF às 19 horas. O Alexandre vai conversar com os irmãos lá embaixo, é isso? Hoje não? Depois, tá. Na DEF, a DEF às 19 horas. Amém? Quarta-feira, aí depois. E sexta-feira a oração às 19h30. Pensa num lugar onde o Senhor está operando grandes maravilhas. Amém? Na oração às 19 horas, às 19h30. Amém, amados? Esteja aqui orando juntamente conosco em nome de Jesus. E no sábado, dia 13, casais. Erga suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Esqueci de alguma coisa? Não? Tudo certo? Deus abençoe, Luiz. Deus abençoe, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus aí.